Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu venho aqui de um ambiente um pouquinho diferente falar com vocês, com a vozinha um pouquinho rouca. Essa semana eu peguei uma gripezinha complicada, tô em casa de molho, mas não queria deixar de conversar com vocês essa semana. E eu escolhi um assunto que surgiu ontem em um dos grupos do WhatsApp que eu faço parte, onde a gente estava conversando sobre como terminar o atendimento do Pilates. Né? E aí a gente falou um pouquinho sobre memória postural e eu queria conversar com vocês sobre isso. Né? O que é a memória postural, como que a gente termina um atendimento de Pilates, né? Como deve ser o encerramento. Cada um tem um jeito diferente de fazer. Tá? Cada pessoa, cada terapeuta ou profissional de educação física termina o atendimento de uma forma diferente. Por que pra gente é importante a gente lembrar dessa memória postural e o que ela é? Tá? A memória postural é uma capacidade que o nosso corpo tem de gravar a posição que a gente ensinou para ele. Tá? Então, a nossa postura ela é regulada por esteroceptores, por proprioceptores, por centros corticais, tá? Que regulam a nossa postura e aprendem, né, com as nossas posições durante o dia a dia. O nosso corpo ele é dotado de uma capacidade absurda de aprendizado. Então, se todo dia a gente ensina uma posição errada para o nosso corpo aprende essa posição errada. Se todo dia a gente ensina uma posição correta, alinhada para o nosso corpo aprende essa posição correta. Então, a memória postural ela serve exatamente para isso. Ela serve para regular o que a gente grava na nossa cabeça da posição correta que o nosso corpo precisa ficar. O Pilates ele tem uma vantagem super legal porque durante todos os exercícios que a gente aplica no Pilates, a gente sempre solicita para o paciente um crescimento axial, uma posição correta dos ombros, um alinhamento da coluna, e isso auxilia muito para que o nosso paciente aprenda a fazer as atividades do dia a dia dele sempre pensando nesse corpo certo, né? Ativando esse sistema de memória postural, né? Essa memória corporal que a gente tem para poder alinhar o corpo. Então, quando a gente termina um atendimento de Pilates, é sempre interessante a gente deixar essa mensagem para o nosso paciente, né? Para o nosso cliente. Deixar a mensagem que a gente quer que ele leve para casa. Cara, eu quero que hoje o meu paciente vá para casa com uma memória de alongamento. Então eu vou deixar armazenado nesse sistema esteroceptor, nesse sistema proprioceptor, aquela posição, aquela mensagem de alongamento que eu quero que ele leve para o resto do dia dele. Tá? A mesma coisa vai acontecer quando a gente quer deixar uma mensagem de endireitamento da coluna. Então, a minha última mensagem deve ser uma mensagem de endireitamento da coluna. Então, a memória postural associado a esse último exercício do Pilates vai dar pra gente um artifício pro nosso paciente ir embora para casa pensando naquilo ali. Ir embora para casa com essa memória ativada, né, com esse sistema ativado. Então o vídeo de hoje foi para falar rapidinho sobre isso com vocês, para que a gente possa sempre pensar direitinho como que a gente quer que o nosso paciente vá embora. Como é que eu quero que a gente termine o nosso atendimento? Lembra que a memória da gente é muito importante e que o nosso corpo aprende demais. Então pensem direitinho nesse último exercício e a informação que esse nosso paciente vai levar para casa com aquele último movimento que a gente fez com ele. Beleza? Então tá, pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser, sem gripe, né? E passando mais algumas coisas legais para vocês. Um beijo!